vamos ler o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Quando os irmãos acharem, os irmãos digam amém. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Irmãos, podeis tomar os vossos lugares. Meus irmãos, nós nesta noite, nós vamos estar continuando o estudo do livro do profeta Jeremias. Nós começamos já umas semanas atrás e nós chegamos no capítulo de número 1 e chegamos apenas agora no versículo de número 5. E aqui no versículo de número 5, nós vamos estar trabalhando alguma semana apenas no versículo de número 5. Porque é muito profundo, é muito amplo. O campo para entender o versículo de número 5. Os irmãos, vejam que o profeta Jeremias, ele aqui estava falando o que ele recebeu do Senhor, uma palavra. E a palavra que ele recebeu do Senhor era que ele, antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, o Deus que estava falando com ele já havia o conhecido. E antes que saísse da madre, Deus já tinha o santificado. E às nações, o Senhor já tinha dado o profeta Jeremias como profeta. Então aqui, irmãos, no versículo de número 5, para nós entendermos ele, nós precisamos adentrar dentro de um conhecimento mais profundo de Deus. Se nós não conhecermos a Deus, nós, pela nossa mente finita, pela limitação que o ser humano tem, jamais vai entender o que o profeta Jeremias estava dizendo aqui. Porque nós estamos vivendo uma época em que Deus está sendo apresentado de forma minúscula e até mesmo atrofiando a respeito das verdades acerca do grande ser chamado Deus. É como disse John Wesley,
o grande reformador, que foi um dos grandes avivalistas, que revolucionou os ingleses, a Inglaterra, nos seus dias, através da exposição exegética da palavra de Deus. Ele chegou a dizer uma certa feita as seguintes palavras: por mais alto que o homem tenha chegado, por mais elevado que seja o nível, que seja elevado o nível do seu conhecimento, por mais que o homem considere sábio, inteligente, ele jamais iria chegar a um denominador e dizer: eu conheço Deus. Porque Deus está acima de tudo. Ele está além, muito aquém das limitações da nossa mente para entendê-lo, para conhecê-lo. Então nós vamos hoje fazer as palavras que Jó diz. Jó falou que o conhecimento profundo que ele tinha a respeito de Deus era exatamente apenas as orlas dos caminhos de Deus. Então, os irmãos, veja um homem com uma experiência devasta, profunda, gloriosa, uma experiência extraordinária com Deus. Ele chega a um ponto de dizer que o conhecimento que ele conheceu de Deus em toda a sua trajetória de vida, ele só conheceu as orlas dos caminhos de Deus. Então Deus é muito além do que nós possamos imaginar. O que nós vamos estudar a respeito de Deus aqui esta noite e nas terças-feiras seguintes, se Deus assim nos permitir, nós vamos trazer apenas um minúsculo, o mais pequeno número, se é que nós podemos dizer, de porcentagem a respeito do conhecimento de Deus. Primeiro, quem é Deus? Às vezes nós pensamos que Deus, ele é apenas um velhinho muito, um velhinho que está sentado em um trono lá no céu, e nós imaginamos que esse velhinho tem uma barba bem enorme de grande, e que ele está com uma coroa sobre a sua cabeça, com um cetro nas suas mãos, e dizendo algumas palavras, tentando coagir, ou então tentando resolver os problemas da humanidade, problemas que às vezes esse Deus que imaginamos que foi formado na mente do ser humano, é um Deus que fica recebendo as opiniões do ser humano. A Joelma louvou o nome do Deus poderoso aqui, e é parecido exatamente naquilo que essa noite nós queremos expor para os irmãos, para que nós não venhamos atrofiar, aleijar o conhecimento, mesmo que, apesar de todas as nossas conjecturas, todos os nossos esforços para nós formar uma imagem de Deus, pode ser que seja, nós formamos uma imagem de um Deus que às vezes nós pensamos, este Deus é assim, esse Deus é desse jeito, nós jamais iríamos mudar. O Deus, ele não depende das nossas opiniões para ele se tornar mais ou menos Deus. Ele é Deus. Quantos creem nessa verdade? Diga glória a Deus.
A Bíblia fala, irmãos, lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1, fala que no princípio Deus criou. Aí nós pegamos e imaginamos assim, porque a Bíblia diz que Deus, ele é eterno. A palavra eterno significa que não existe nem começo e nem existe fim. Aí a nossa mente, as nossas mentes limitadas, que Deus criou o ser humano com a nossa mente, que ela vai rodando em ciclo. Ela não tem uma limitação para ir adiante. Nós começamos aqui e começamos a imaginar, daqui a pouco nós chegamos no mesmo lugar, porque a nossa mente foi criada para ela ser limitada. Aí nós imaginamos, então Deus é eterno. Então quer dizer que Deus, ele sempre existiu. Aí a nossa mente humana já pensamos assim, não, Deus teve que ter um começo de Deus. Esse é o começo. Só que Deus não teve começo, ele sempre existiu. Antes que houvesse céu, terra, mar, anjos, ser humano, antes que existisse todo o universo, Deus, ele sempre existiu. Ele foi eternidade passada, ele existiu, completo, satisfeito, sem necessidade de coisa alguma, glorioso, majestoso. Se é que nós podemos dizer, até eu estava conversando com o Tonho, na viagem, falando que Deus, ele viveu uma eternidade passada só subsistindo em três. Só que Deus não dependia, ele não precisava de céus, terra, anjos, arcanjos, querubins, seres humanos, planetas, ventos, mar, nuvem. Ele não precisava de nada disso para ele ser Deus. Ele era Deus, ele não precisava, ele era completo no seu poderio, na sua glória, porque Deus, ele não depende, irmãos, ele não depende da glória do homem para ele se tornar mais glorioso ou menos glorioso. Deus, ele sempre foi completo. Às vezes, a nossa mente, a nossa consciência, os nossos pensamentos humanos, logo nós pensamos assim, olha, Deus, ele é um Deus assim que, se nós dar glória a Deus, ele vai diminuir. E se nós não der glória a Deus, aí Deus vai ficar muito triste, porque nós não temos glórias a Ele. Irmãos, Deus não depende da glória externa, porque Deus, na sua essência, Ele é glorioso. Se você der glória para Ele, Ele continua sendo Deus. Se você não der glória para Ele, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque Ele não depende de glória externa. Ele é glorioso em si mesmo. Ele é satisfeito. Então Deus, se Ele dependesse de céus, terra, anjos, homens, Ele teria criado desde a eternidade a terra, céu, anjos, querubins, serafins, os planetas, as coisas. Ele dependia. Mas não, Deus, Ele não fez. Por quê? Porque Ele não precisa disso.
lá na eternidade, satisfeito. Olha, Deus lá na eternidade, satisfeito, eterno, glorioso, majestoso, muito satisfeito. Ele é glorioso. Aí você diz assim, pastor, o que será então que Deus resolveu criar o céu, a terra, homens, anjos? O que será que Deus resolveu criar? O porquê será que Deus fez isso? Se ele estava satisfeito, se ele estava contente com a sua glória, com o seu poder, sem depender de homem, de anjo, de nada, o porquê que Deus resolveu criar? Ele não estava satisfeito na eternidade. Aí ela veio perguntando assim, mas pastor, eu um dia estava pensando assim, se existisse céus e terra, o que é que tinha? Olha a mente do ser humano como que é difícil, como Deus colocou a mente. Eu perguntei assim, mas antes de houver terra e céu, o que que tinha? Ela falando assim, tinha nada, não é isso? Mas se não tinha céu e terra, não tinha nada. O que que era o nada? E antes do nada? E antes do nada, do nada, do nada, do nada? Olha como nós somos limitados, irmãos. É por isso que nós não podemos se exaltar em nós mesmos, porque nós não sabemos nada de Deus. Até um dos escritores, porque eu passei várias semanas estudando para mim dar esse estudo, e um dos teólogos que avança bastante no conhecimento, ele diz assim que o homem é semelhante a um selvagem, que ele lá na mata, sem conhecer nada, ele achou um relógio. Ele acha um relógio.